tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato. Estou aqui com mais uma aula da disciplina de matemática e nesse encontro de hoje daremos sequência a um tema que iniciamos nos encontros anteriores, que é a racionalização de denominadores. Lembrando que o conceito de racionalização de denominadores ele tem a ver com técnicas que nós usamos dentro da matemática para que a gente possa tirar de denominadores de frações números irracionais e escrever no lugar desses números irracionais números que agora passaram a ser racionais, ok? Sem necessariamente alterar o valor numérico da nossa fração, ok? Então eu trouxe esse conceito aqui que muito se parece com o que eu falei, talvez com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. O primeiro caso que nós trabalhamos é um caso onde o nosso denominador ele é uma raiz quadrada, beleza? Então ele vai se apresentar sobre esse formato aqui, ó, raiz quadrada de um número qualquer que eu chamei esse número de A. O segundo caso que eu trabalhei com vocês foi o caso onde o meu denominador ele não vai ser uma raiz quadrada. Então ele vai se apresentar mais ou menos sobre esse formato aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Lembrando que esse M aqui é o expoente de quem? Do meu radicando. E o terceiro caso é o caso onde eu vou chamar de quando o meu denominador ele vai ser caracterizado por uma soma ou uma subtração de raízes que são quadradas. Ou seja, ele vai se apresentar de uma forma que é semelhante a essa daqui, ó. Raiz de A mais ou menos a raiz de B. Lembrando que S, A e B são números quaisquer. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver isso através dos três casos que eu vou lembrar os dois primeiros para vocês. Como é que eu resolvo situações parecidas com essa? Quando eu tiver 2 sobre a raiz de 5. Observa que essa raiz quadrada do número 5 aqui, ó, ela é um número irracional. Então é ela que eu quero tirar do meu denominador, ok? Então para isso eu vou ter que achar o que eu vou chamar de quê? Fator racionalizante. Então esse fator racionalizante vai ser, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 5. Então eu pego a minha fração original, multiplico em cima pela raiz quadrada de 5, multiplico embaixo pela raiz quadrada de 5. Beleza? Então essa raiz quadrada de 5 é meu fator racionalizante. Então com isso o que eu vou ter aqui? Ó, 2 vezes a raiz quadrada de 5 dá quanto? 2 raiz quadrada de 5. Aí aqui embaixo eu vou repetir o radical e vou multiplicar 5 vezes 5, ok? Então 5 vezes 5 dá 25. Aí o que eu vou fazer? Calcular a raiz quadrada de 25, obtendo, no final das contas, essa resposta aqui, ó, ok? Então, nesse caso, a resposta desse exercício, racionalizando, eu teria o quê? 2 raiz de 5 sobre 5. Observe que esse 5 agora aqui, ó, esse 5 agora, ele é um número racional. O segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, ele muito se parece com esse que eu apresentei inicialmente. A única diferença é que aqui agora eu tenho números diferentes, ok? Mas a ideia de resolução é a mesma. Então aqui o que eu vou fazer? Multiplicar por quanto? Pelo meu fator racionalizante, que é quem? A raiz quadrada de 3. Então ao fazer isso, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a fração original, que é 7 sobre a raiz de 3, multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 3 e pegar o denominador e multiplicar pela raiz quadrada de 3. Então, aqui, multiplicando em cima, eu só vou juntar, ó, 7 raiz quadrada de 3 sobre aqui embaixo. Eu vou repetir o radical e vou multiplicar o que estiver dentro desse radical. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, calculo a raiz quadrada de 9 e obtenho essa resposta aqui, ó, 7 raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Entenderam esse primeiro caso? Relembraram ele? Vamos lá para o segundo caso. Ele é aquele onde no nosso denominador a gente vai ter uma raiz que ela não é uma raiz quadrada. Então nós vamos ver o que fazer para resolver esse tipo de situação. Conforme que eu expliquei para vocês, a gente vai ter que fazer um cálculo antes. Então aqui eu tenho 1 sobre a raiz sétima de 5 elevado à quarta potência. Observação, o meu fator racionalizante ele vai ter que ter na escrita dele uma raiz sétima. Aí o que eu faço? Eu pego a minha fração original e verifico quem são índice e expoente do radicando. No caso aqui, ó, o índice ele é 7, o expoente do radicando é quanto? Ele é 4. Então, o meu cálculo auxiliar vai ser pegar o índice
menos o expoente do radicando. No caso aqui vai ficar quanto? 7 menos 4 dá 3. Com isso, o meu fator racionalizante vai ser esse cara aqui, ó. Raiz sétima de 5 elevado à terceira potência. Eu multiplico o numerador, multiplico o denominador, correto? Então, com isso, o que eu vou ter aqui? Na parte de cima, 1 vezes a raiz sétima de 5 à terceira, dá raiz sétima de 5 à terceira. No denominador, o que eu vou fazer? Eu vou conservar essa raiz sétima, vou repetir ela, e vou pegar 5 elevado à quarta e multiplicar, ó, 5 à quarta potência, vezes 5 elevado à terceira potência. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base, em que a gente vai conservar a base, que foi o que eu fiz aqui, ó, 5, e vou somar os expoentes. Então, no caso aqui, ficaria 4 mais 3. Ao fazer isso, o que a gente vai obter vai ser a raiz sétima de 5 à terceira sobre a raiz sétima de 5 à 7, porque 4 mais 3 é 7. Observem que quanto que vale o índice? É 7. Quanto que vale o expoente do radicando? 7. Então, como eles são iguais, ó, o que eu posso fazer? Eliminar, me dando como resposta esse valor aqui, ó, a raiz sétima de 5 à terceira sobre 5. O segundo exemplo ele muito se parece com esse primeiro exemplo. Muda os números, mas a ideia é a mesma. Ok? Então, aqui, ó, se eu tenho no meu denominador uma raiz nona, o meu fator racionalizante ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ser uma raiz nona. Então, eu vou pegar a minha fração original e vou fazer um cálculo auxiliar. Quanto é que vale o índice da raiz? 9. Quanto é que vale o expoente do radicando? 3. Então, eu faço o quê? 9 menos 3. 9 menos 3 dá quanto? 6. Então, daí, eu vou escrever essa expressãozinha aqui, ó. Raiz nona de 2 elevado à sexta potência. Isso aqui é o que eu vou chamar de fator racionalizante. Então, eu multiplico o numerador pela raiz nona de 2 à sexta, multiplico o denominador pela raiz nona de 2 à sexta. Ao fazer isso, na parte do numerador, vai ficar, eu só vou juntar. Ó. Então, vai ficar 7 raiz nona de 2 à sexta sobre a raiz nona de quem? Eu faço, no caso do denominador, eu vou repetir o radical, raiz nona, vai continuar sendo raiz nona. Eu vou pegar 2 à terceira e vou multiplicar por 2 à sexta. Alguma coisa muito parecida com isso aqui. Ó. Muda os números, mas a ideia é a mesma. Então, o que acontece? Eu vou repetir o 2 e vou somar 3 mais 6. Quando eu fizer isso, o que eu vou obter como resposta? Na parte do numerador, o que eu já tinha, que é 7 raiz nona de 2 à sexta, e no denominador vai ficar raiz nona de 2 a 9. Agora percebam que o índice ele é quanto? 9. E o expoente do radicando ele é quanto? 9. Então, eles dois se eliminam, me dando como resposta o quê? 7 raiz nona de 2 à sexta sobre 2. Isso aqui é a resposta desse exercício. Ok? Entenderam o segundo caso? Relembraram ele? Vamos lá para o terceiro caso, que é o que nos interessa nessa aula de hoje. Pessoal, quando eu tiver uma situação onde no meu denominador eu tenho uma raiz sendo somada ou subtraída com outra raiz, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar o meu fator racionalizante também do mesmo jeito, assim como eu encontrava no primeiro e no segundo caso. E para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar toda a expressão original, 5 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3, eu vou multiplicar pelos mesmos valores, só que trocando uma coisa. Se aqui eu tenho, ó, na minha expressão original, vocês vão perceber que na expressão original tinha um sinal de mais. Então, quando eu for escrever o meu fator racionalizante, eu escrevo os mesmos números, raiz de 2 mais a raiz de 2 e raiz de 3, e troco o sinal que eu tinha originalmente. Como era mais, agora vai ficar o quê? Menos. E isso aqui que foi gerado, isso aqui que eu estou destacando para vocês, ele é o que eu vou chamar de fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar o numerador e multiplico o denominador. Ao fazer isso, o que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter, antes de obter alguma coisa, eu vou ter que lembrar de uma propriedade que vocês estudaram no ano passado, que ela é o que a gente vai chamar de produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se eu tenho A mais B vezes A menos B,
Isso aqui vai ser a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Quem está fazendo o papel do a aqui, ó, é a raiz de 2. Quem está fazendo o papel do b é a raiz de 3. Então, aqui seria a raiz de 3 de 2 mais a raiz de 3, raiz de 2 menos a raiz de 3. Correto? Então, aplicando essa ideia aqui, o que a gente vai obter? Ó? Na parte de cima, eu só vou pegar o 5 e vou juntar com a raiz de 2 menos a raiz de 3. E na parte de baixo do denominador, eu vou aplicar a regra. Ó. Quem é o a não é a raiz de 2? Então eu escrevo raiz de 2 elevado ao quadrado. Quem é o b não é a raiz de 3? Então eu escrevo raiz de 3 elevado ao quadrado. Ok? Então, com isso, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho raiz de 2 elevado ao quadrado. Como esse índice aqui é uma raiz quadrada e o expoente ele é 2, que é um quadrado também, então eu posso eliminar. Com isso, o número 2 sai, ficando essa resposta aqui, ó, 2. Beleza? Do mesmo modo, a mesma situação acontece para o 3. Ó. O índice é quanto? É 2. Quanto é que é o expoente aqui? 2. Então, o 3 sai de dentro dessa raiz. Quando ele sair, vai ficar 3 solitário dessa forma aqui. Então, na parte de cima, eu vou repetir o que eu tenho. Ó, 5, que multiplica a raiz de 2 menos a raiz de 3. Eu faço essa operação aqui de subtração. Quanto que vale 2 menos 3? Eu tenho 2 e gastei 3. Então, eu estou devendo quanto? 1. E isso aqui, gente, ó, isso aqui é a resposta desse exercício, correto? Nosso segundo exemplo, eu tenho alguma coisa parecida. Aqui vai ficar o quê? Ó? 4 menos a raiz, 4 sobre a raiz de 8 menos a raiz de 6. Então, pelo que eu expliquei anteriormente, eu vou ter que pegar a expressão original e vou repetir ela. E vou ter que achar o meu fator racionalizante. Esse fator racionalizante, ele vai ser eu pegar os mesmos números que estão aqui, no caso a raiz de 8 e a raiz de 6, e trocar o sinal original. O sinal original, ele não era menos, então no meu fator racionalizante, o sinal dele vai ser o quê? Ó? Vai ser mais. Então com isso, o que eu vou ter? Ó? Eu vou pegar 4 e vou multiplicar pela raiz de 8, mais a raiz de 6, e vou pegar a raiz de 8 menos a raiz de 6, correto? Raiz de 8 menos a raiz de 6, e vou multiplicar pela raiz de 8 mais a raiz de 6, ok? Lembrando que a propriedade que eu estou me baseando é a mais b vezes a menos b, ou vice-versa. Se elas forem multiplicadas, isso aqui vai apresentar como resposta o quê? Ó? A elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Pessoal, quem faria o papel do a aqui? Seria a raiz de 8. Quem faria o papel do b? Seria a raiz de 6. Então, aplicando a ideia, lembrando que aqui é a raiz de 6, ó, aplicando essa ideia, aqui em cima vai ficar quanto? 4 que multiplica a raiz de 8 mais a raiz de 6, embaixo vai ficar como? Por essa regra aqui que eu acabei de mostrar para vocês. A raiz de 8 ao quadrado menos a raiz de 6 ao quadrado. Porque quem faz o papel do A é a raiz de 8, quem faz o papel do B é a raiz de 6. Então, só basta eu colocar aqui, olhar para essa expressão e colocar no lugar delas raiz de 8 e raiz de 3. Raiz de 6, beleza? Então, aqui vocês vão perceber que a raiz ela é uma raiz quadrada e o expoente aqui é elevado ao quadrado. Com isso, quem sai dentro da raiz? O número 8. A mesma coisa acontece com essa raiz de 6. Ok? A raiz de 6 está elevada ao quadrado. Então, o expoente aqui é 2 e o índice é 2. Eles dois se eliminam, o 6 sai de dentro da raiz. Então, com isso, eu vou ter o seguinte. 4 que multiplica a raiz de 8 mais a raiz de 6 sobre o 8 que saiu de dentro da raiz menos o 6 que também saiu. Ficando aqui, gente, ó, vocês vão perceber que na parte de cima eu só estou repetindo o que eu tenho. E na parte de baixo, no meu denominador, no caso, eu vou fazer a operação de subtração aqui. Ó. Quanto que vale 8 menos 6? Não vale 2? Observe o seguinte. Ó. Esse 4, nessa nova expressão que eu obtive, ele é divisível por 2. Então, como 4 é divisível por 2, eu vou dividir. Quanto é que é 4 dividido por 2? Não dá 2? Então, a minha expressão que vai ser gerada vai ser o quê? Ó? 2 que multiplica a raiz de 8 mais a raiz de 6 sobre 1. Como é sobre 1, não precisa eu colocar. Então, aqui ficaria como? 2 que multiplica a raiz de 8 mais a raiz de 6. Só lembrando que eu falei assim, ó, sobre 1 é porque aqui é como se eu tivesse feito uma simplificação dessa fração. Simplificado ela por 2, ok? Pegado 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Então, ficou com o denominador 1. Quando é com o denominador 1, não precisa aparecer. Isso aqui é a minha resposta final. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido.
Até uma próxima oportunidade. Façam os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês no site da escola. E na próxima oportunidade estaremos aqui para fazer a correção desses exercícios e continuar com a nossa matéria. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.